Nós muitas vezes no cristianismo somos muito bons em destruir. Paulo fala sobre isso, né? Na segunda carta aos Coríntios também, sobre destruir sofismas e aquilo que se levanta contra o Senhor. Mas nós precisamos aprender a construir, edificar. Não basta destruir. A pergunta que a primeira palestra deixa então é: ok, tudo bem, eu entendi, fui convencido, mas e daí? Como é que nós então atuamos agora de maneira edificante na construção de algo que procede do Senhor? Nós entendemos então que não é qualquer escola, não é qualquer sistema que satisfaz. O que satisfaz então? Dá uma olhada, por favor, no Salmo 78. E nós cantamos a primeira música aqui, falando sobre as gerações. Essa música é extremamente pactual. São conceitos importantíssimos da teologia que fluem das Escrituras. Pacto de Deus com o homem, a família do pacto, as alianças de Deus, né? E no Salmo 78 nós temos aqui um resumo disso, nos versículos 1 a 8. Salmo didático de Asaf: escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca, abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e por sua vez os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos, e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, e cujo espírito não foi fiel a Deus. De geração em geração, então, essa educação é transmitida. E aqui também está um pouquinho difícil de ler ali, mas deixa eu dar uma definição para vocês do que é educação. E qualquer definição que se preze teria que ter pelo menos essas duas informações. Pode ter mais, mas não pode ter menos. Educação é transmissão de conhecimento e formação de caráter. Qualquer definição de educação que se preze tem que ter essas duas coisas, pelo menos. Educação é transmissão de conhecimento e formação de caráter. Não é uma coisa ou outra, não é só uma, não é só outra. E educação vem do latim ex ducere. Ex ducere, que significa guiar para fora, conduzir para fora. E apesar de ser uma expressão latina, do latim, ela é baseada em um conceito grego, lá da alegoria da caverna de Platão. Resumindo para vocês, você deve ter tido essa aula em algum curso de filosofia que você fez perdido por aí, lá no ensino médio, talvez na faculdade, nos períodos introdutórios ali. Então você já tenha lido a República. Aliás, se você não leu, te convido a ler. Então, na alegoria da caverna, basicamente, Platão está descrevendo a realidade como ela é. Os homens estão presos numa caverna, tem uma luz bem opaca, fraca, que reflete na parede aquilo que eles pensam ser a realidade. Então, eles estão vendo as sombras. Até que um deles se liberta e sai da caverna e vê a luz do sol e quase fica cego.
Ou seja, ele viu a luz de verdade. Aquilo lá na caverna é ilusório. Então ele volta e tenta fazer o quê? Educar aqueles que estão presos. Ele tenta guiar para fora da caverna os que ainda estão presos em trevas. Eu não vou dizer o final da história para te aguçar o desejo de ler a República, mas está aqui então da onde vem a ideia de educação. Supostamente tirar alguém das trevas, da ignorância, para a luz do conhecimento. E houve várias tentativas, e continua havendo. Talvez a maior delas na história da humanidade tenha sido o iluminismo. Olha aí. Tirar os homens das trevas da religião para a luz da razão, das ciências. E nós temos o que temos hoje, no século XXI, em termos de pensamento e de caráter. Ou seja, de fato, ex ducere é o que nós precisamos fazer. Mas o Salmo 36, ele diz para nós: na tua luz nós vemos a luz. Não é qualquer luz. Não é a luz que pensou ou imaginou Platão. Não é a luz dos iluministas. É a luz da palavra de Deus. E interessantemente, quando falamos sobre educação cristã, e é por isso que eu disse para vocês no início, que o meu objetivo aqui é mostrar para vocês que essa terminologia não é suficiente. Apesar de não estar errada, ela é incompleta. Ou ela não captura toda a ideia que a Bíblia ensina a respeito de educação. Eu quero que vocês saiam daqui hoje entendendo que educação, na verdade, precisa ser pactualmente bíblica. Olha só que interessante e até irônico. Toda educação é pactual. Até mesmo pais que terceirizam a educação, eles não se livram completamente do dever pactual que eles têm em relação aos seus filhos. Eles só negligenciam, mas continua sendo pactual. Não tem educação que não seja pactual. Mas tem aquelas que são biblicamente realizadas. Então, quando nós falamos sobre educação cristã, nós estamos querendo dizer que, à luz das Escrituras, nós queremos resgatar no nosso meio a educação pactual. E vocês vão ler no workshop da Ale, não só a questão prática, mas aquilo que nós estamos experimentando também enquanto educação cristã clássica. Tá? Quero convidá-los, vou passar o link para o pastor depois. Quero convidá-los agora para a nossa conferência, a primeira conferência da ACCS aqui no Brasil. O que é ACCS? A gente pegou a sigla da Associação de Escolas Cristãs Clássicas nos Estados Unidos e trouxemos não só a sigla, mas a associação para o Brasil. Vocês devem entender que o movimento está crescendo e não só na questão das escolas, mas também no homeschooling. Então, na primeira semana de junho, ou seja, daqui a um mês mais ou menos, um pouco mais de um mês, nós teremos a Semana de Educação Cristã Clássica aqui em Brasília. De 2 a 4 de junho, e dia 4 é feriado, Corpus Christi, tá? Quinta-feira, feriado. De 2 a 4 de junho, nós teremos o evento chamado Transformados. Eu estou fazendo aqui a publicação, mas esse evento ele é exclusivo para famílias do CICI, tá bom? Então, se você faz CICI, você já deve estar sabendo, você não pode perder. E a partir de quinta até sábado, quinta feriado, Corpus Christi, sexta-feira nós não teremos aula lá na escola, justamente para isso, e no sábado terminaremos na hora do almoço. Nós teremos a conferência Reparando as Ruínas, que é o mesmo título da conferência que acontece nos Estados Unidos, tá? Onde 3 palestrantes de lá virão para nos abençoar e dar esse pontapé inicial numa associação de escolas cristãs clássicas, uma associação que vai abarcar as famílias educadoras também, tá? Porque nós entendemos essa parceria, não é escola ou homeschooling, é escola e homeschooling e vice-versa, tá? Então, se você
estiver em Brasília e quiser aproveitar o seu feriado de uma maneira edificante, você pode fazer parte dessa conferência Reparando as Ruínas, de 4 a 6 de junho. Passa o link para o pastor e depois vocês pegam com ele. Se vocês conseguirem formar um grupo, vocês têm desconto, tá? Então, vejam aí se é possível que vocês estejam lá conosco, tá bom? Então, ali existe uma provocação, né? Existe outra educação que não seja cristã? O que eu quero dizer com isso? Quando eu respondo não, você fala, peraí, a gente está falando de educação moderna, educação progressista, como é que não existe uma educação que não seja cristã? A provocação é porque lá em Colossenses, queridos, capítulo 1, versículo 17, diz que tudo subsiste nele. Ou seja, até quando um ímpio está deturpando a educação, ele só consegue fazer aquilo, ele só consegue transmitir algo, e talvez até formar algum tipo de caráter, por causa de Cristo. Ele é o centro e a base de tudo, mesmo que não reconheçamos isso de maneira completa. E aqui o que acontece então? Quando eu falo sobre educação cristã, eu quero dizer que isso é na verdade uma educação pactual. E nessa educação pactual, a pedagogia, ela sempre deve ser redentiva. Tá? Então nós não estamos ensinando os nossos filhos apenas algumas coisas para eles usarem nesse mundo. O pastor orou muito bem. Nós estamos ensinando os nossos filhos, treinando-os para a eternidade. E a eternidade sem redenção é uma eternidade terrível. Ou seja, o que nós fazemos no dia a dia com os nossos filhos vai muito além de algumas lições apenas. E qual é a metodologia? Por isso a importância do workshop da Alê, fechando a nossa tarde hoje. Eu chamo de receptivismo criativo. É uma expressão cunhada por um outro teólogo, filósofo, que eu vou apresentar para vocês. Na primeira palestra eu apresentei o Gordon Clark, e agora eu vou apresentar para vocês Cornelius Van Til. Ele falava muito sobre isso. O que é isso? O homem é criado à imagem de Deus, então ele sempre recebe revelação, para que ele possa, então, de maneira criativa, agir como o vice-regente de Deus. E esse receptivismo criativo na área da educação nada mais é do que a educação clássica. Tá? Como eu falei, vocês vão ter uma pincelada disso com a Alessandra, vão ter muito disso nessa conferência. Depois a gente pode combinar aqui um retorno, um segundo encontro para falar especificamente sobre isso, tá? Mas tudo dentro da questão da educação pactual. E aqui eu trago uma definição. Seguindo aquele princípio que eu dei para vocês, tem que ter pelo menos os dois conceitos: transmissão de conhecimento e formação de caráter. O que é educação pactual? E não é uma definição exaustiva, tá? Educação pactual é transmissão de conhecimento e formação de caráter, de pais para filhos, a partir de Deus, para que o homem alcance a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Ou seja, começa e termina em Deus. O homem não é o centro. Se os seus filhos são educados dessa maneira, em alguma escola por aí, ou numa comunidade de educação auxiliar, ok. Mas eu duvido que os nossos filhos tenham acesso a isso aqui, em um ambiente que não seja conectado ao reino de Deus de uma maneira plena. Isso nos leva à primeira palestra. Não é qualquer escola, não é qualquer comunidade, não é qualquer forma. É aquela que nos é dada por Deus e Ele tem nos capacitado para isso. Olha essa citação aqui de Solano Portela. Escreveu um livro fantástico, você precisa ler também, o que estão ensinando aos nossos filhos. Onde ele, com todo o trocadilho possível, ele destrói o construtivismo. E ele edifica uma pedagogia que flui das Escrituras. Solano diz: quando nos omitimos na esfera educacional, deixando que Satanás proclame as suas filosofias abertamente, sem contestação,
enquanto passiva e retraidamente assistimos aos seus avanços em todas as esferas, estamos fazendo exatamente o que Deus expressa não permitir. Estamos deixando a sua glória para outrem. Olha essa lista agora. Para Agostinho, Lutero, Calvino, Kuyper e tantos outros reformadores, a tarefa de avançar com a educação de forma generalizada até os níveis mais superiores era um simples ato de obediência ao Senhor. E é aquilo que eu falei na primeira palestra. É uma questão de fidelidade. É uma questão de agora vocês não terem mais qualquer desculpa. Pelo menos já ouviram falar sobre isso. E o Espírito Santo não vai deixar vocês quietos. O Espírito Santo não vai deixar com que a consciência de vocês fique cauterizada. E de maneira bem simples aqui, e breve inclusive, eu queria mostrar para vocês que existem dois pressupostos aí que determinam então essa educação pactual. E é por isso que essa tarefa é sempre com parceria com a igreja. Em parceria, melhor dizendo, com a igreja. Não é que a igreja local necessariamente tenha que assumir todas as tarefas, mas nós, enquanto membros da família de Deus, membros da igreja local, nós, com dons e talentos que Deus nos deu, estabelecemos essas instituições. Então, o que nós vemos aqui? Deus é o pressuposto da ideia de criação. Começa com Ele e termina com Ele. A criação é o pressuposto do conceito de aliança ou pacto, que é a base da educação. E a fonte ou propósito, o fim também é Deus, em Cristo, é o próprio Cristo, logo a fonte e o propósito da educação deve ser Cristo. Se você tem seu filho numa escola que pensa assim, ótimo. Mas, mais uma vez eu coloco, infelizmente, nossa sociedade, até mesmo a igreja, não tem visto mais essa necessidade. Então eu quero mostrar para vocês de forma mais categórica isso, lá em Gênesis capítulo 2, por favor. O homem é o vice-regente da terra. Como vice-regente, ele aprende a partir da interpretação de Deus. Lembra que o Gordon Clark falou? Uma escola que ensina a criança a ignorar a Deus, na verdade está ensinando o ateísmo. E o que tem a ver Gênesis 2 com isso tudo? Em Gênesis 2 nós vemos aqui, na prática, é um workshop. É o que a Alessandra vai fazer logo em seguida. Deus traz para o homem a revelação. Isso é antes da queda. Não houve pecado ainda, não houve morte. Deus coloca o homem no jardim. Ele ainda está só. É o 6º dia. E nós vemos no versículo 19: havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome ao homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Você consegue perceber o workshop de Deus aqui? A aula prática. Deus é o primeiro educador. Na verdade, Deus é o educador. É Ele quem guia para fora das trevas a partir da sua própria luz. Você fala, peraí, mas Adão não estava em trevas aqui. É verdade, mas isso não quer dizer que não deveria haver educação ainda, no sentido pré-queda. No sentido de que Adão precisava exercer aquilo que Deus havia determinado para ele guardar e cultivar o jardim, o que seria depois a própria terra. Deus está ensinando a Adão aqui, e ele dá uma missão para ele.
E é uma dupla lição. A primeira lição é direta, a segunda é indireta. Qual é a lição direta aqui? O homem deveria exercer aqui o seu dom e talento na zoologia. Deus trouxe os animais. Você deve se lembrar que a fauna, naquele momento, não era tão complexa quanto a fauna hoje em dia. Nós não cremos na macroevolução, que uma espécie pode se tornar outra num salto, onde até hoje ninguém encontrou o elo perdido. Mas não há dificuldades em microevolução, onde espécies, onde seres dentro de uma mesma espécie se misturam ali e vão criando outros, que dentro da mesma espécie trazem uma fauna maior e mais complexa. Então Deus criou uma fauna, ou uma fauna basilar, que poderia dar origem a tudo aquilo que nós vemos hoje como a fauna completa, inclusive de animais que já foram extintos. Então Deus traz a fauna para que o homem ali desse o nome àqueles animais. Essa é a lição direta. Qual é a indireta? E todo bom professor faz isso, tá? Ele está dando uma aula aqui, mas ele tem por trás uma lição. Quando menos se espera, o aluno aprende. Isso é fantástico, é o modelo de Deus. Ele é o modelo perfeito. A lição indireta aqui era para que Adão visse que naquela fauna havia macho e fêmea, macho e fêmea, macho e fêmea. E ele aprendesse uma lição básica, que hoje é totalmente desafiada, né? Você fala sobre macho e fêmea, hoje você vai ser preso. Não tem nem liberdade para isso. É macho e fêmea, mais tantos binários, ou enfim. Macho e fêmea, macho e fêmea, macho e fêmea. E aí ele fala, opa, eu sou macho. Na lógica, cadê a minha fêmea? E aí o texto continua e fala sobre Deus dando a ele Eva, e aquele primeiro matrimônio maravilhoso, que acabou em pecado e queda. Voltemos para a lição direta, então. Adão, descobrindo ali que era bom que ele tivesse também uma auxiliadora, uma fêmea, ele dá nome aos animais. Não é interessante? Te pergunta, como é que Adão sabia? E aí é formidável poder olhar para esse texto e falar assim, que desse texto nós poderíamos deturpá-lo a tal ponto que nós daqui extraíssemos o construtivismo. E aqui eu não tenho muito tempo para falar sobre isso, mas é basicamente a maneira como você foi educado, querendo você ou não. Teve muito behaviorismo também, mas principalmente construtivismo. Mais uma vez, aconselho você a ler o livro do Solano Portela, O que estão ensinando os nossos filhos. O que o construtivismo ensina basicamente, tá? E aqui, claro, estou sendo bem generalista. O aluno é o centro, ele é o protagonista, o professor é no máximo um facilitador. Por quê? Porque o aluno vai aprender a partir de si mesmo. É o aluno quem vai decidir, na verdade, qual é a realidade. A ponto dele poder olhar e falar assim, não, esse animal grandão aqui com uma tromba não é um elefante, é um leão. Porque eu quero que ele seja um leão. Aí você acha isso muito estranho e talvez até exagerado demais? Tem gente hoje que se acha um animal e vive como tal e pode ser visto assim. E deve ser visto assim. E em algumas escolas do Canadá, professores não corrigem mais a conta 2 mais 2 é igual a 5. Quem somos nós para dizer que 2 mais 2 para aquela criatura ali não é 5?
Mas aqui, queridos, nós não estamos vendo o construtivismo. Deus não está deixando Adão determinar a realidade. A realidade já está determinada a partir de Deus. O que nós vemos aqui em Gênesis 2, então, se não aquilo que eu falei anteriormente, o receptivismo criativo? Lembra, não havia pecado, não havia desarmonia. Deus trouxe os animais para que o homem interpretasse os animais ou a realidade a partir do próprio Deus. Era impossível naquele momento Adão chamar o elefante de leão. O seu cérebro não havia sido corrompido. Nas próprias palavras de Cornelius Van Til, Adão naquele momento pensava os pensamentos de Deus. Eles estavam em total harmonia. E é isso que nós fazemos hoje então, nessa pedagogia que redime, é desenvolvermos a mente de Cristo. Paulo fala isso em 1 Coríntios capítulo 2, nós temos a mente de Cristo. Se você e eu somos novas criaturas, nós temos a mente de Cristo, nós precisamos desenvolvê-la. Adão não tinha caído ainda, ele estava desenvolvendo a sua mente, que era totalmente conectada com Deus, e ali ele não erra, ele tira 10 na prova. Todos os nomes que ele deu eram de acordo com a realidade criada pelo próprio Deus. Não existe construtivismo ou o homem no centro da educação. O homem foi criado à imagem de Deus, com domínio sobre as criaturas, assim como Deus tem domínio sobre as criaturas. Dar nome aos animais é uma demonstração desse domínio do homem sobre a criação. E os nomes que ele deu são os nomes que Deus daria. Ele interpretou o mundo como Deus interpreta. O texto não revela independência ou autonomia do homem, que dava nomes como lhe agradava, mas a dependência de Adão, dando os nomes que Deus daria. Dá uma olhada no Salmo 119 agora. E olha qual é o resultado de uma educação assim. Salmo 119. Versículos 99 e 100. Esse é o salmista falando a respeito da sua educação e do resultado dela. E por que isso aconteceu? Salmo 119, 99 e 100. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. Quando a palavra de Deus está como base da educação, o resultado não pode ser diferente. É por isso que Lutero vai dizer, e talvez alguém consideraria isso radical: não matricule o seu filho em um lugar onde a Bíblia não é o centro. Não matricule, não leve seu filho para lá. Por quê? Quando nós entendemos isso, Cornelius Van Til, estou apresentando ele agora para você, educação é implicação a partir da interpretação de Deus. Tudo que eu faço nessa vida, não há qualquer dicotomia, não há qualquer área que não deva ser interpretada à luz da palavra de Deus. Agora nós temos a admissão, então, completa da indispensabilidade de escolas cristãs, ou de comunidades de homeschooling baseadas na Bíblia. O fundamento da necessidade de escolas cristãs se encontra na realidade de que nenhum fato pode ser conhecido, a não ser que seja conhecido em sua relação com Deus. Espera aí, mas você disse antes que 2 mais 2 é igual a 4 vindo de um ímpio ou de um cristão. Mas vejam só o que Nietzsche nos diz. Isso
significa que todas as matérias ensinadas em sala de aula e todas as outras atividades curriculares devem ser centradas na palavra de Deus. J. Gresham Machen explica essa ideia da seguinte forma: um menino ou uma menina cristãos podem aprender matemática, por exemplo, de um professor que não é cristão. E a verdade é a verdade de qualquer forma aprendida. Porém, enquanto a verdade é a verdade de qualquer forma aprendida, as nuances da verdade, o significado da verdade, o propósito da verdade, até na esfera da matemática, parecem inteiramente diferentes para um cristão do que elas parecem a um não cristão. E é por isso que uma verdadeira educação cristã só é possível quando princípios cristãos definem não apenas uma parte, mas todo o currículo de uma escola. O verdadeiro aprendizado e a verdadeira piedade, olha aí, transmissão de conhecimento e formação de caráter. O verdadeiro aprendizado e a verdadeira piedade caminham juntos, e o cristianismo abrange todas as áreas da vida. Estes são os princípios que devem reger uma escola cristã ou uma comunidade de homeschooling. Deixa eu dar um salto aqui agora, mais uma vez, para Solano Portela, voltando à ideia da primeira palestra, onde não há neutralidade na educação. Por quê? O homem não é um ser neutro, nenhum produto do meio, como queria Rousseau, mas já nasce submerso em pecado, com a inclinação para o mal. Hoje ele não consegue mais dar o nome aos animais como Adão deu. A inclinação é para o mal, a inclinação é para a desobediência, a inclinação é para a obscuridade. Ele deve, portanto, ser submetido à correção e disciplina. É um elefante isso aqui. Repete, elefante, elefante. Não pode fazer a criança repetir. Ela vai parecer um robô, vai tirar dela o potencial humano. Não. Isso é um elefante. Repete, elefante. Isso, acertou. Correto. Você agradou a Deus. Você olhou para o elefante, viu que é um elefante, declarou como elefante. Se você chamar isso de leão, você está pecando. Não é simplesmente errando ou tirando uma nota baixa, é pecado. Na esperança de que venha adquirir um conhecimento verdadeiro de Deus e um comportamento correto em relação a Ele. Ou seja, saber que um elefante é um elefante nos aponta para o Criador, o primeiro pressuposto lá da educação verdadeira. Aliás, então, como igreja do Senhor Jesus, vocês precisam saber o que é que a Bíblia ensina sobre a criação. Então você pensa assim, não, mas é importante que a gente tenha debate sobre isso. Umas pessoas são criacionistas, outras são evolucionistas, e nisso nós crescemos nada. Nós precisamos buscar aquilo que é verdadeiro a partir da palavra de Deus e rechaçar as ideias que não procedem das Escrituras. Cuidado com isso. A doutrina da criação é fundamental para o nosso entendimento da educação pactual. Mais uma vez, Solano Portela. Deus criou o homem para servi-lo, e cada pessoa deve ser encaminhada desde os primeiros passos com esse propósito, dentro dos seus talentos naturais, adquirindo cada vez mais uma conscientização de sua finalidade de servir Deus na terra, qualquer que seja o campo de trabalho ou ocupação que venha a operar. Ou seja, quando nós olhamos para a educação pactual, nós não tiramos dela a ideia da vocação, pelo contrário. A transmissão de conhecimento e formação de caráter dizem respeito à formação de alguém enquanto profissional também. O problema da educação moderna, ou progressista, é que ela é só mecanizada. Ela foca só nisso, como o homem fosse apenas um trabalhador. Por quê? Porque ele precisa ter como ganhar o pão e manter o sistema vivo. E a nossa educação pactual diz, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Ou seja, a educação pactual, ela tem uma base
na doutrina da criação, onde o homem é o vice-regente, e mesmo depois da queda, ele permanece tendo a imagem de Deus, e nessa redenção do homem, nós começamos a resgatar ainda mais essa imagem de Deus nele, e homens e mulheres se tornam, mais uma vez, como Adão e Eva precisavam ser desde o princípio: guardar e cultivar o jardim. E assim, nós chegamos à iluminação de Descartes, que disse: penso, logo existo. Mas ele estava errado. Porque mesmo antes da queda, queridos, não foi só culpa do pecado. Mesmo antes da queda, a expressão correta sempre foi credo ergo sum. Eu penso, eu creio, logo eu sou, logo eu existo. Eu recebo a revelação de Deus, Ele me dá a fé necessária para crer nisso, e assim eu vejo a realidade, e eu tenho a minha identidade. É por isso que Agostinho, então, ele, em uma de suas obras, ele fala sobre credo ut intelligas. Eu creio para poder entender as coisas. Ou seja, a revelação geral, ela é compreendida e até dominada por causa da revelação que Deus me dá, e eu vejo a realidade como ela é. E assim eu sou um grande cientista e não um falso cientista. Assim eu sou um grande na minha vocação, não por minha grandeza em si, mas por causa da glória de Deus. Eu creio para poder entender. Mais uma vez aqui, infantil, quando isso é claramente percebido. Educação cristã significa para nós mais do que o bote salva-vidas teológico, mais do que aquela escola onde meu filho não vai ter contato com as drogas, com palavrão, com bullying, medo e engano. Pode não ter essas coisas, mas o pecado está lá. Vai lá na Virtus para você ver. Ou seja, eu não vejo a escola como um instituto de conversão. A educação cristã ou pactual se torna um sine qua non da própria vida humana. Sine qua non. Sem a qual não há possibilidade de verdadeira educação. Van Til, se você estudar um pouquinho da vida dele, ele não era meramente teórico, ele ajudou a formar várias escolas cristãs na sua região, lá nos Estados Unidos. Isso aqui não é meramente teórico, queridos. Tem que ser altamente prático, tem que ser experimental. Não é apenas para alimentar o nosso conhecimento. Tem que virar algo, pela graça de Deus, é claro. E aí, caminhando já para o fim, se a criação é o primeiro pressuposto, o segundo é o pacto. Na aliança, pacto de Deus com o homem, nós somos adotados por Deus, fazemos parte da sua família agora, recebemos as promessas do pacto e também os requerimentos e os deveres. Ou seja, somente pela educação pactual, o caráter do pai é formado nos filhos adotivos. As riquezas das promessas são fielmente transmitidas. Fé e obediência, como requerimento do pacto, são experimentados. Não há outra alternativa. É um sine qua non. Quem é responsável por isso? A responsabilidade bíblica de educar os filhos é dos pais da criança. A palestra termina quase igual a outra. A diferença é que essa aqui já é mais esperançosa, já nos dá ferramentas para entendermos que Deus nos capacita. Se a primeira palestra nos deixa desesperados, tá, então o que a gente precisa fazer? Por favor, nos ajuda. Aí você fala, tá aqui. Aí você fala, mas eu não sei fazer isso. Deus vai te capacitar. Deus chama e capacita. É pela fé, queridos. É pela graça. Não é pela minha capacidade, pela sua. Mas Deus vai
transformando. Eu sempre dou esse exemplo. Uma das primeiras palestras que eu vi, inclusive numa conferência dessa Associação Cristã, Escolas Cristãs Clássicas, lá nos Estados Unidos, um professor que hoje é, na verdade, renomado lá, ele começou no início da década de 80, com escolas cristãs clássicas, eram pais que se juntaram e tal, e aí chegaram e falaram assim, precisamos de um professor de inglês para a turma tal. Aí ele falou, é a turma do meu filho. Professor de inglês e tal, e procura, não sei o que, imagina, início da década de 80. Hoje é difícil, imagina naquela época. Não acharam. Tem que ser cristão e tal, lá. Ele falou, quer saber de uma coisa? Eu vou dar aula de inglês lá. Eu falo inglês, não é possível que eu não saiba. Aí ele falou do desespero dele. Vou dar uma aula. Ele abriu a gramática. Eu não sabia o que era verbo, sujeito, objeto e tal. Aí ele falou, primeiro ano, terrível. Segundo ano, já sabia um pouco mais. Hoje ele é um homem renomado na área de educação cristã clássica. Deus não... É um jargão evangelical, né? Deus não chama os capacitados, Ele capacita os chamados. Parece brega, mas é nessa breguice óbvia dos nossos jargões que nós vemos o quanto nós estamos perdendo tempo. Não, tem que fazer pós-doutorado e tal, aí só então é que eu vou. Começa agora a ensinar inglês para o seu português. Latim, eita. Matemática. Tá, então chama o irmão que conhece um pouco mais que você. Se junta aí. Faz uma cooperativa, quando menos esperar, você tem uma escola aqui em Planaltino. Começa. Tem a faca e o queijo na mão, eu já mostrei para vocês. A responsabilidade bíblica de educar os filhos é dos pais da aliança. Isso pode ocorrer de duas formas. Ou a educação do lar, ou a escola in loco parentes, que é uma escola que é a extensão do lar. Hoje, nós estamos acostumados com as escolas onde os pais vêm deixar os filhos, aí os pedagogos dizem, papai e mamãe, tchau, paga a mensalidade, eu sou o expert, eu cuido do seu filho. Vai lá na Virtus, os pais são bem-vindos. Os pais têm a responsabilidade, nós não queremos terceirizar essa responsabilidade. Nós somos ferramentas apenas, instrumentos nas mãos do Redentor, na área da educação. E não substitutos, in loco parentes, ou seja, nós estamos ali caminhando com os pais para atingir o resultado. Qual é a conclusão, queridos? Somente quando entendermos e aplicarmos esses princípios, seremos capazes de apresentar nossos filhos à verdadeira sabedoria, que não é mera aquisição de conhecimento, mas a aplicação correta do conhecimento adquirido para a glória de Deus. Essa é a formação do caráter. Aliás, a sabedoria não é algo, mas sim alguém. Em Provérbios 8, 32 a 36, nós temos a personificação da sabedoria, que já era um adiantamento daquilo que o Novo Testamento traria. Quem é a sabedoria de Deus? É Jesus Cristo. É isso que a educação pactual forma em nós, o próprio Cristo, e a partir dele nós entendemos a realidade como ela é, e como vice-regentes de Deus, nós dominamos a terra. É isso que o projeto da educação pactual tem para nós. Que Deus nos abençoe. Obrigado. Meus irmãos, vamos dar agora uma pausa para um café, para um lanche. São 30 minutinhos, às 17h35, vai.
25 minutos. Dá tempo e sobra para um café, ir ao banheiro, comer alguma coisa. Temos uma cantina aqui, a livraria está funcionando e logo em seguida nós voltamos aqui para um workshop, né? Então a aplicação disso, né? Como que então nós fazemos com tudo isso que nós ouvimos nessa tarde, e a irmã Alessandra vai nos ajudar a entender o que é na prática a educação pactual, a educação cristã. Amém? Voltamos já já.